Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a missionária Tel e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre Jesus. O título é Quem é Jesus? Que diz assim: Jesus era um menino que nasceu já sendo perseguido, porque o ministério que o Senhor Deus tinha com ele era muito forte. Sua mãe Maria vivia correndo de um lado para o outro, porque eles queriam matá-lo. Então eles tiveram que levá-lo para o Egito. Logo depois, teve que retornar e ir para Nazaré, viver com suas famílias. Aos 12 anos, ele foi visto entre os doutores da lei, mas ninguém nem imaginava que aquele menino fosse o filho de um homem que era e é acima de todas as leis. Mas para isso acontecer, ele teve que passar por muitas lutas que não deveria passar, passou por pecado que não cometeu, foi crucificado, morto por coisas que nunca fez. Experimentou todo tipo de sofrimento e perseguição, tudo isso para nos dar vida, a vida que temos hoje. Talvez hoje você está assim, correndo de um lado para o outro, tentando esconder algo, talvez querendo esconder das lutas e do chamado que Deus tem para você. Mas Deus manda falar para você. Não adianta esconder, porque o que tiver que ser será. Quanto mais a gente ficar fingindo que não está entendendo o que Deus está falando ou o que Deus quer de nós, aí que o circo vai só apertando. Olha, Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade. Logo depois foi batizado por João Batista. Não levou muito tempo, começou a fazer os milagres. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho em um casamento. Você pode perceber que aqui não tinha nenhum tipo de álcool. Foi um milagre. Depois multiplicou os pães e os peixes e ainda sobrou 12 cestos cheios. Depois desses milagres, ele foi revelado como o pão da vida. Fez milagres no passado e continua fazendo. Se você perceber, até hoje podemos contemplar o milagre do pão. Você faz uma massa pequena, quantos pães você adquire? Irmã, é o fermento que cresce a massa. Mas Deus deixou a essência do fermento. Até nisso ele pensou. Olha, na horta você semeia, quantos pés de verdura você colhe com uma única semente? Olha aí o arroz, o feijão, todos os nossos alimentos, milagres de Deus. Tudo isso Deus fez pensando que nós iríamos precisar para sobreviver até o dia em que Ele iria nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso Ele fez porque Ele é santo, mas Ele nos ensinou, seja santo como eu. Deus quis dizer, se nós for santo como Ele, nós também podemos realizar milagres em nome dEle. Não de plantas, porque esse milagre só Ele faz, mas jogar as sementes, que é a palavra, e ganhar almas para Ele. Hoje nas igrejas vivemos baseado em heresias. São palavras ditas sem sentido nenhum. Tem igrejas que pastores ou pregadores que não têm o que pregar, e para ocupar o tempo usando termos como esse, diga para o seu irmão que está ao seu lado alguma palavra para ele. Isso nos deixa muito constrangido. Às vezes são pessoas que você nem conhece. Te olha com um olhar de que não estou entendendo nada. Sabe por quê? Porque só Deus é quem fala. Só Deus que tem esse poder. Só Deus é quem muda tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse, haja luz e houve luz, a terra estava vazia, sem forma alguma. Mas quando Deus falou, tudo foi se formando. Isso nos dá uma grande força para nós orar
E é nas nossas orações é que Deus opera. A nossa oração tem poder quando pedimos a Ele e Ele diz: haja. Não é nós que mudamos com as nossas falas. Também tem situação que eu posso ajudar o meu irmão em oração, mas tem caso que é só você e Deus. Não adianta eu pedir por você, porque Deus quer ver a sua fé. Porque o Senhor que constrói o universo. Só Ele que tem poder de construir todas as coisas que são impossíveis para nós. Jesus era rico, se fez pobre, para que nós fosse rico das graças dele. Ele não nasceu em nenhum hotel 5 estrelas, nasceu em uma manjedoura. Sua mãe não foi levada em um carro de luxo quando foi tê-lo. Ela foi levada em cima de um jumento. Tudo isso, tudo bem que naquele tempo não havia carro, mas tinha algum recurso rico. Mas tudo isso Deus deixou acontecer para nos ensinar a ser humilde. Antes de Jesus nascer, há cerca de uns 700 mil anos atrás, já havia profetas como Isaías, que Deus usava para profetizar que o seu filho iria ser pai da eternidade, o príncipe da paz. Príncipe significa que ele iria ser o primeiro e o único. O único significa que não tem outro senão a ele. Pai da eternidade é que comanda todo o universo. Usou também Miqueias, que levou até a cidade de Jesus, que revelou até a cidade que Jesus ia nascer. Hoje mudou. Hoje o mundo está assim. Tanta confusão, tanta bagunça nas igrejas. Tem mais brincadeiras, danças, festas do que ensinamentos de santidade. Deus usou também o salmista que traçou detalhes do sofrimento que o seu filho iria experimentar ao ser perseguido. Hoje, o que a gente encontra nas igrejas é assim: gente interessados ou interesseiros. Interessados são aqueles que se interessam pela obra, interessados pelo pão da vida, interessados em conseguir a salvação, interessados em Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Interesseiros são pessoas que vivem na obra com interesse em progredir coisas materiais, fingindo levar a palavra para obter sucesso com falsas promessas. Quando Deus começa a alertar alguém de algum perigo, mau comportamento, é que Deus não está agradando. Fechamos os ouvidos para Deus. Não ouvimos mais a voz de Deus que sai da boca dos profetas. Nós só ouvimos quando é algo do meu interesse. Hoje o orgulho, o nariz em pé, afastou o Espírito Santo do povo de Deus. Eu oro tanto para Deus me exaltar, mas quando Deus começa a me exaltar, eu não conheço mais ninguém, nem os meus irmãos da igreja. Às vezes eu procuro enxergar dentro da congregação e olhe lá, só dentro da congregação. Sabe por quê, irmão? Deus ainda não te deu mais, é por causa do seu orgulho. Ele sabe se Ele te dar mais, você vai virar as costas para Ele. Ele te colocou no pouco, já foi o suficiente para levantar o seu ego. Fazemos tudo errado, tudo ao contrário do que Ele nos ensinou. Seja humilde, orai uns pelos outros. Mas infelizmente o amor se esfriou completamente. Hoje eu não importo com a vida dos meus irmãos. O importante é a minha vida. Quando Jesus começou a usar pessoas para fazer a obra, todos falavam bem dele. Não havia falha nenhuma sobre ele. O inimigo então começou a usar pessoas que tinha escolhido para fazer o mal junto com ele. Primeiro, a serpente usada pelo diabo fez com que a Eva pecasse comendo o fruto da árvore do pecado. A fruta era a semente que iria pisar na cabeça do diabo, mas ela não vigiou. Aí todos começaram a provar do pecado. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O inimigo, sabendo disso, disse assim: é
É esse homem aí, ó, que tem promessa de Deus. Cuidado com ele. Cuidado com ele, viu? Abraão começou a sofrer alguns deslizes. Primeiro ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã por medo dos homens que a cobiçavam. Ele disse assim para Sara: olha, assim que chegarmos lá, você diz que é minha irmã, senão eles vão me matar para ficar com você. Assim ele fez. Gênesis 12, versículo 12 e 13. Ele não confiou no Senhor, ele não confiou no Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, ele teve medo daquele povo matá-lo, né? Então, faltou aí uma certa desconfiança, né? De que Deus não estaria com ele. Oh, meu Deus, aleluia. Depois ele gerou um filho com a escrava egípcia, apesar de ser culpa de sua esposa. Mas Deus já tinha prometido a ele, mas ele não esperou. Satanás então falou assim: mas não é esse homem que Deus escolheu para pisar na minha cabeça? Começou a acusá-lo. O inimigo sabe aonde ele toca. Basta ele ver uma falha nossa para nos acusar. Antes, a gente falava assim, ó: o inferno está fazendo reunião para ver como iria pegar um cristão. Mas hoje não, hoje ele não tem esse problema, hoje é muito fácil. Basta ele passar pela madrugada que ele vai ver o que você está assistindo na televisão, na internet. Hoje as pessoas não dão mais trabalho para o diabo, está fazendo todas as vontades dele. Moisés estava no deserto com as ovelhas do seu sogro, quando Deus mandou que ele voltasse para o Egito para libertar o povo de Israel. Satanás então falou assim, ó: fiquem de olho nesse homem aí, ó, pode ser ele. Moisés então ficou furioso com Jesus, batendo na rocha 2 vezes para que jorrasse água. O diabo então deu risada, mas deu risada mesmo e disse assim, ó: ah, também não é esse homem que vai pisar na minha cabeça? Porque ele acusa, gente. Qualquer falha nossa, ele começa a acusar, ele começa a falar com Deus. Ah, não é aquele lá, não é o seu servo? Aquele lá não é o seu escolhido? Começa a acusar, começa a apontar, começa a entristecer o coração do nosso Deus. Aleluia. Deus usou também um juiz tremendamente que colocou Sansão pelo poder do Espírito Santo para livrar Israel dos filisteus. O diabo então falou assim, ó, e ele só riu e falou assim: ah, não estou gostando nada disso. Ele então bolou um plano e disse assim: ah, eu sei aonde ele tem um ponto fraco. Ele não pode ver uma mulher bonita. Vamos testá-lo para ver se ele é fiel com a aliança que ele fez com o Senhor. Sansão então conheceu Dalila e se apaixonou com ela, mas não passou muito tempo. Ela o traiu, cortou os seus cabelos, tirando as suas forças, e o entregou nas mãos dos filisteus. Como também Davi, o escolhido de Deus, quase se deixou levar às fraquezas e praticou um homicídio e cometeu um adultério, como outros citados na Bíblia. Mas eles foram punidos por Deus, hein? Cuidado, você escolhido. Tem coisas que nós podemos até pecar ou cair, porque cair, Deus pune por algum tempo, que Ele perdoa, se houver arrependimento. Mas permanecer no pecado é permanecer na lama, não tem perdão. Porque um dia Deus te tirou da lama, do lamaçal do pecado. Por que você voltou? Comece a meditar, comece a analisar hoje a sua vida, porque Deus sabe quem você é. O diabo está de olho em você. Cuidado, porque Jesus vem buscar aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Será que o seu está lá? Se você estiver em pecado, peça perdão para Ele hoje. Se arrependa aos pés do Senhor Jesus. Mas se arrependa de coração.
disposto a se consertar. Jesus, está voltando. Se precisar de chorar, chore na presença dele. Fala com Deus o seu sentimento. Fala com ele o quanto você está sofrendo. Abra o seu coração. Diz a ele que está pesado demais. Sabe por quê? Às vezes, errar é humano. Se você não erra, você não aprende. Se você não aprende, você não muda. Se você não muda, perde a salvação. É com os erros que aprendemos a viver. O que não podemos é permanecer no erro. Você pode perceber, nem todos os citados na Bíblia teve salvação. Mas todos aqueles que ouviram e arrependeram e quis mudança em sua vida, esses foram salvos e deixaram aqui o livro da Bíblia e deixaram a sua história aqui no livro da Bíblia. Então, eu quero falar para você nesta hora. Medite, pense bem como está a sua vida, como está a sua história, como está a sua vida com Deus. Se você não estiver na presença de Deus, eu creio que você tem momento que você se sente sozinho, mesmo com muitas pessoas ao seu redor, mesmo com muitos colegas, muitas risadas, muitas alegrias, mas alegrias do mundo é passageiro. Tudo é passageiro. A nossa alegria é estar na presença do nosso Deus. Medite e analise como que está a sua vida. Será que a sua vida está boa? Pode até estar, se você estiver fora da presença de Deus. Porque o mundo oferece muitas delícias. Tudo de bom, tudo do mundo é maravilhoso, é muito gostoso aos nossos olhos. Mas é por pouco tempo. É por pouco tempo. E nós não podemos perder essa oportunidade, essa chance que Deus está nos dando. Porque, olha, Jesus ainda não veio para você ainda, porque Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você converse com Ele, Ele quer que você se solte na presença dEle. Aleluia. Comece a meditar, comece a pensar no seu dia a dia. Tem algumas vezes que você está bem, tem algumas vezes que você está muito mal. Isso aí, sabe o quê? É a falta de Deus, querido ou querida, na sua vida. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada, mas nós somos tudo na presença de Deus, porque nós somos obra das mãos do nosso Deus. Olha que maravilha. Então nós temos que valorizar isso. Nós temos que saber que nós somos tudo na presença de Deus. Na presença de Deus. Porque fora da presença de Deus, querido, nós não somos nada. Nós somos pó, nós somos cinza. Aleluia. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando e comece a meditar e comece a mudar. Comece a refletir e falar: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse mundo. Eu quero viver com o Senhor, eu quero viver na Tua presença. Eu quero Te obedecer. Eu quero aprender as Suas obras, aprender com o Senhor, que Ele vai te ensinar. Olha, não precisa de você fazer seminário, tá entendendo? Porque seminário é mais para as pessoas aprender a conversar, as pessoas aprender a soltar as palavras, as pessoas... Com licença da palavra, quem estiver me ouvindo, algum que já fez seminário, é mais para as pessoas ficarem metidas a besta. É muito melhor você sentir Deus te tocar, Deus falar do jeito que você sabe falar. Não precisa antes você consertar a sua vida do que consertar as suas falas. Deixa Deus te usar do jeito que você é. Amém? Deus nos usa do jeito que nós somos, né? Esse negócio de seminário, para muitos é besteira. Porque todas as pessoas que fazem seminário, todos têm nariz em pé. Desculpa eu estar falando, né? Alguém está me ouvindo, pode ter muitos, são humildes. Mas é para a gente se engrandecer. Então eu não acho isso certo. Eu acho certo quando Deus nos usa, né? Do jeito que a gente é, né? Falando a língua do povo.
humilde, sem muita burocracia, sem muito rodeio, sem muito bordar as palavras, porque aí a pessoa sai, entra de um jeito e sai do mesmo jeito, que não entendeu, bordou demais, ficou chique demais. Então tem muita gente, igual eu também, nós gostamos de falar, é a língua do povo, é o que o povo entende. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar para você, olha, no livro da Bíblia, eles deixaram a sua história. Mude, deixa aqui também a sua história. Glória a Deus, aleluia. Pense nisso, medite, mude, né? Olha, mas não demore muito não, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ele está aí, ó, tá às portas. E Ele está esperando a sua mudança. Está esperando você mudar. Amém? Olha, eu gostei muito de estar aqui falando com vocês. Se vocês gostaram da minha pregação, gostaram de ouvir a mensagem, né? Que vocês possam aí dar um likezinho aí para mim. Não é para minha glória, não, é para a glória de Deus. É para que eu possa ver que tem muitas pessoas que estão ouvindo as mensagens, né? Estão ouvindo o que Deus está me usando para falar, amém? E a paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus. Jesus abençoe a todos sempre. Tchau.